Os arautos, 88, dito 88. Os arautos, lá está, no grego está muito confusa a tradução. Essa 88, eu até botei aqui, mas eu não vou ficar lendo com vocês, que é muito chato. Se alguém quiser, depois eu comento no final. Ficou tão confuso que eu fiquei consultando aqui fora do PDF, entendeu? Porque aqui tá mensageiro. Aí eu vim aqui nesse azulzinho, que você clica e abre um léxico, tipo um dicionário. E isso aqui pode se referir a anjos, ou arautos, ou mensageiros, né, nesse sentido. Mas diz o 88, os arautos, ou anjos, com os profetas, né, são dois tipos de seres, irão ter convosco, e vos darão o que é vosso. Dai-lhes também vós o que é deles. E perguntareis, quando chegará o tempo deles virem tomar o que é deles? Confusa essa, né? Eu fiquei super confusa com essa. O que a gente consegue tirar daí? Isso aí eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Duas formas de interpretar que eu consegui chegar. Uma é de que todos nós temos um anjo. Não no sentido de meu anjinho da guarda não deixou eu tropeçar na rua e ralar o joelho. Mas naquele sentido que depois os Rosa Cruzes vão chamar do santo anjo, o anjo guardião, o algoides, né? A Blavatsky em Sem Véu, ela chama, vou falar a linguagem teosófica, assim, que é o ternário superior. Em Isis Sem Véu, ela diz que é a imagem da alma de algoides, que é o Atma Buddhimanas. Então, isso seria o quê? A representação. O que é esses arautos ou esses anjos que vão ter conosco? Pode ser essa representação do nosso santo anjo, que é o nosso aspecto de uma consciência superior. Não uma consciência externa a nós. A nossa própria consciência superior, o Logos que se manifesta em nós, a centelha do Cristo em nós, o Cristo que nós temos a possibilidade de nos tornarmos. Então, ele está dizendo, esses anjos irão ter convosco e vos darão o que é vosso, né, em algum momento. E nós também temos que dar o que é deles, que é o quê? Retribuir, agir de acordo, estar alinhado com as ações do Logos e com não sei. Mas aí eles perguntam, e quando chegará o tempo deles virem tomar o que é deles? E aí me lembrou, né? Aí vocês me desculpem se eu estiver viajando, as questões da doutrina secreta, porque tem as questões dos ciclos. Porque há um tempo final em que as almas são recolhidas. E isso não é só na doutrina secreta, né? Que o nosso foco aqui no canal é mais o gnosticismo, mas a Empir-Sofia tem a ideia de um ciclo que se encerra e que algumas almas não vão passar na prova e vão ter que repetir de ano, né? Algumas almas serão dissolvidas e jogadas no dragão da escuridão exterior, sim, é feio assim no texto, e algumas almas vão ter que ficar reencarnando em novas tentativas. Mas há um momento em que a gente precisa mostrar as nossas obras, e tudo isso será posto às claras, não no sentido de um juízo final, porque não existe essa ideia no gnosticismo. Mas se a gente está numa busca espiritual, chegará um momento que os profetas irão ter convosco. O que é os profetas para os gnósticos? Os gnósticos, a gente percebe que eles têm respeito ou reverência por Elias, por Ezequiel e por Isaías. Talvez outros, mas esses são os que eu lembro mais. Então, eles talvez encarem esses profetas como mestres da tradição, como representantes dos filhos da luz. Lembra que os essênios falam da congregação dos filhos da luz. Então, há um momento em que nós, como buscadores desse caminho espiritual, quando a gente é aceito ou iniciado nesse caminho, eles irão vir ter convosco, e aí a gente vai ter que retribuir. Vamos para 89, então, que dá tempo hoje, e a gente finaliza com uma última reflexão. Disse Jesus, por que lavais o exterior do recipiente? Não sabeis que o mesmo que criou o interior, criou também o exterior? Dá para levar em muitas camadas essa aqui, né? O Leloup, ele comenta que isso leva a gente a realizar a não dualidade do ser, né? O ser como um ser não dual, Advaita, quem gosta da filosofia indiana, né? Então, o mesmo que está dentro também está fora, ao hermetismo aqui. Ele criou o interior, mas ele também criou o exterior. Então, aqui a gente volta naquela ideia do reino de Deus que está em nós e em todas as coisas, né? Reforçando que é o Logos que permeia todo o cosmos, que preenche todo o universo com vida e com gnoses, né?
Então, ele está dentro, ele está fora. Mas aí Jesus também está perguntando, por que vocês estão lavando o exterior? Será que ele estava... Eu fiquei pensando, isso não fica implícito, mas eu fiquei pensando, será que ele estava criticando o apego às atitudes externas, no sentido exotérico, ou da religião institucionalizada, do tipo, tem que lavar a mão X vezes, tem que fazer a prostração, tem que preservar o sábado, que a gente vê lá na Bíblia que ele não preserva. É um questionamento sobre as regras da cultura moral que não necessariamente vão refletir a ética interior. E aí me lembra que aquela passagem que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é como se fosse uma chamada de Jesus para a gente cuidar também do interior. Que não adianta, né, só fazer o teatro da vida humana, que se fazer de buscador espiritual, né, se fingir de imitador de Cristo. A gente tem que se tornar Cristo, a gente tem que olhar para o interior. Então, Jesus está chamando atenção ao apego, às práticas que nem sempre condizem ao que está no interior. Mas eu sei que tem esse monte de práticas. E, às vezes, na nossa vida, não só do judaísmo, em qualquer momento da nossa vida, a gente é julgado pelos outros e até por nós mesmos pelo quanto que a gente está seguindo a norma prática. Se a gente está fazendo direitinho, se a gente está imitando direitinho, se a gente está respeitando a regrinha, que às vezes a regrinha não tem sentido. Claro que a gente convive socialmente, né? Não tô falando da gente se virar anarquista nem nada. Mas a gente perceber que o que realmente importa também é o interior. Mas que o exterior também importa. Então, o exterior ele tem que refletir o interior. E não ser apagado pela prática exterior. É porque a gente tem processos de limpeza externa, né? Eu não estou querendo soar contra os processos, porque às vezes essas práticas espirituais, elas começam com uma atitude corporal, uma atitude externa, com um gesto, um rito, um som, um movimento, um cuidado com o nosso tempo, como o corpo, né? Mas ela deve levar a um processo interior também. Então Jesus está falando, por que vocês ficam aí lavando o exterior se o que tem dentro de você está podre? Basicamente isso. E as críticas deles geralmente são assim. Né? Vocês estão aí cuidando do caixão enfeitado com pedras preciosas, mas só tem osso aí dentro. Tem algumas passagens assim, né? E aí que ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então você tem que cuidar do que está no seu coração. Porque a gente vai ver as nossas hipocrisias no mundo, as dos outros, né? E quando a gente deixa de ter essa... até o pessoal fala, é uma dissonância cognitiva, né? Você se auto-engana para justificar suas atitudes, porque, na verdade, você não quer olhar para dentro. A conversa lá, para quem gosta e assistiu a conversa com o Luiz Paulo do gnóstico Jung, né? Eu achei muito interessante quando ele fala que a sombra não é necessariamente algo ruim. A sombra é o que tá abaixo da superfície. E às vezes a gente precisa manifestar o que está abaixo da superfície por um processo de limpeza interior e de autoconhecimento. E às vezes a gente tem coisas muito boas para manifestar. Só que enquanto a gente não tem coragem de colocar elas tirando a máscara para o mundo, quando a gente ainda está muito preocupado em seguir as normas do mundo para não olharem torto para a gente, ou porque nos ensinaram que tem que ser assim, né? A gente às vezes não consegue acessar o interior. Então, quando Jesus está fazendo essa chamada, eu penso muito no período dele, né? Na quantidade de regras rígidas que existem, que algumas podem ter uma justificativa prática, às vezes até mágica, às vezes até teúrgica, né? Não estou sendo contra essas práticas, mas que elas tenham algum sentido que reverbere ou repercuta num sentido para a alma, e não simplesmente um fazer por fazer, ou fazer para aparecer, que é o que a gente mais vê nesse mundo de aparência. Né? Eu terminei aqui, eu trouxe essa passagem que eu vou ler com vocês, se ninguém quiser comentar nada. Eu trouxe aqui a imagem do cálice justamente por essa questão da gente aprender a limpar o vaso, né? Que não adianta só limpar o exterior do vaso para ele ficar brilhoso, né? Tem que limpar dentro, porque senão a água suja, né? Lembram lá do nosso estudo da Kundalini e tal? As águas têm que ser límpidas, tem que fluir como uma torrente de uma fonte de água viva, né? Se o interior está sujo, não adianta ficar limpando, passando álcool gel por fora.
A gente só vai ficar neurótico e imundo por dentro, né? Por isso que eu trouxe a imagem do cálice, porque o cálice representa a nossa alma que recebe o Cristo. E, por último aqui, eu trouxe uma imagem que não tem nada a ver, tá? É só uma imagem, mas é que eu achei a frase muito boa para o que a gente está estudando, né? O que é melhor, nascer bom ou superar a sua natureza maligna através do esforço? Porque a gente fica pensando aqui, né? Por que essa história toda de Adão, ele foi gerado por um grande poder, por uma grande riqueza, aí ele cai, tem toda essa história de morte, de se afundar na lama, de perder a sua pérola preciosa, de ficar perdido no mundo, né? Por que tudo isso? Eu não tenho a resposta. São uma daquelas grandes questões. Mas essa frase me tocou, né? Enquanto a gente não perde o nosso estado infantil, lá no Hino da Pérola, ele é uma criança quando o seu pai manda ele numa jornada, numa missão. Enquanto a gente não perde o estado infantil e a gente faz essa jornada e se desenvolve, descobre quem a gente realmente é, não tem mérito nenhum, né? A gente precisa superar a nossa natureza maligna, ou superar as nossas sombras e superar a ignorância, e aí sim só haverá um mérito nisso, né? E essa vai ser a história de Pis Sofia. Por isso eu trouxe um trecho do Pis Sofia aqui para a gente finalizar hoje. Eu não vou entrar em todo o conteúdo de Pis Sofia aqui, nem daria. Mas porque a Pis Sofia vai ser justamente esse aspecto da alma que está afundada na lama junto com Adão, e que juntos, né, a alma e a mente vão trabalhando e se recuperando e tentando, no caso da Sofia, retornar ao Cristo, né, o seu amado, o seu esposo. E a Sofia, a gente estava até comentando hoje lá no grupo do Telegram, ela vai ser representada em seu aspecto mais sombrio como a alma que foi dominada pelos arcontes. E aí todas as criações psíquicas, as emoções, as imagens, as projeções da nossa alma no mundo vão ser projeções dominadas pelos poderes dos arcontes. E por isso vão ser sempre geradores de sofrimento. Então a Sofia está lá no fundo do poço. E a história dela são esses lamentos e invocações ao Cristo, e ela vai subindo. E é interessante que nesse trecho de Pis Sofia, Jesus está explicando o que acontece com as almas quando elas morrem, né, onde que elas vão, quem recebe elas, os poderes, os anjos, as potestades, os recebedores de almas, etc. E como as almas são julgadas e vão passando por vários espaços do plano psíquico celestial, né? Vai ficando mais sutil. E como elas renascem e como o novo corpo delas é preparado. Mas o que chama atenção é que à medida que a gente vai superando essa natureza inferior e não sendo mais dominado por esse quaternário inferior, na linguagem teosófica, mas por essa força do Yaldabaoth, a gente vai sendo menos dominado pela força do desejo, sendo menos dominado pela ignorância, pela sombra, pelo esquecimento, e a gente vai lembrando da nossa origem. E nesse momento é que a gente vai forjando para nós a nossa própria passagem pelos céus, pelos 7 céus. E aí, nesse trecho, a gente vai ver uma alma que deixou com que sua luz brilhasse. E aí, esses recebedores de almas e os regentes e os arcontes, eles não têm mais o que fazer. Eles se submetem à alma. Porque quando a alma encontra o seu brilho próprio, lembram lá no slide de Adão, que o Adão tem um poder superior ao dos arcontes, e por isso eles tentam aprisionar, porque eles sentem inveja. Então, mas quando a alma recupera esse poder, que é superior ao dos arcontes, eles abaixam a cabeça e dão passagem para ela, porque a luz dela ilumina e dá passagem para ela. Então, o que faz a gente construir os nossos corpos celestiais, tem pessoa que gosta de falar de construção de corpo, construção de carruagem, etc., não é só um rito externo. O que vai ditar a qualidade do nosso corpo espiritual é a qualidade da nossa alma. E aí tem relação com a virtude, com a sabedoria e com o amor. No texto gnóstico, e eu acredito nisso. Então, vamos só ler o trecho junto. Nossa, veio estranha a tradução. Aquele que receber a palavra daquele mistério que vos contei, quando ele sair do corpo de matéria dos regentes, e os recebedores retribuidores vierem libertá-lo do corpo de matéria dos regentes, isto é,
aqueles recebedores que livram do corpo todas as almas que saem. Então, quando os recebedores retribuidores livrarem a alma que recebeu esse mistério uno do inefável, que acabo de vos contar, imediatamente, percebam, essa não é uma alma qualquer. Essa é uma alma que recebeu um mistério. Ela foi iniciada nos mistérios. E qual mistério? O mistério uno do inefável, que é a divindade suprema para os gnósticos. Então, quando os recebedores, quando a alma sai do corpo de matéria, e os regentes e os recebedores de almas livram o corpo dessas almas e percebem que ela recebeu o mistério do inefável, imediatamente, quando ele se livrar do corpo de matéria, tornar-se-á uma grande efusão de luz no meio dos recebedores, e esses ficarão terrivelmente receosos da luz daquela alma, e tornar-se-ão enfraquecidos, caindo e desistindo inteiramente com medo da grande luz que viram. Desistindo de quê? De oprimir essa alma, de subjugar essa alma, de acorrentar ela novamente numa nova encarnação, porque esse é o papel deles no mito. Eu até fico com dó, que é o papel deles nessa criação, não é que eles são maus, faz parte. O que vocês acham? Bom, e a alma, que receber o mistério do inefável, voará para o alto, como uma grande efusão de luz, e os recebedores não serão capazes de apanhá-la, e não saberão em que direção ela irá. Pois ela se tornará uma grande efusão de luz e voará para o alto, e nenhum poder será de forma alguma capaz de restringi-la embaixo e nem de se aproximar dela. Mas ela vai passar por todas as regiões dos regentes e por todas as regiões das emanações da luz, e não responderá em nenhuma região, nem apresentará desculpas, e nem dará nenhum sinal secreto, tampouco nenhum poder dos regentes e nenhum poder das emanações de luz será capaz de se aproximar daquela alma. É a descrição de uma alma que se libertou desse processo. Ela, ao morrer e sair do corpo de matéria, ela se torna uma efusão de luz. E aí ela passa, gente, olha só, por todas as regiões dos regentes, dos arcontes. Então ela passa pelo primeiro céu, segundo céu, terceiro, sétimo, chega no oitavo e vai ao pleroma. São 7 céus, a oitava e a nona, e a 10ª seria o inefável, nessa interpretação aqui. Mas vejam que a alma, ela não responde mais a esses poderes, porque esses poderes são inferiores, agora são eles que respondem a ela. É realmente uma descrição de um grande poder, é a descrição de alguém que se torna um Cristo. Ela não vai nem só não responder, como não vai dar desculpas, porque no texto, as outras almas, elas se desculpam pelos erros cometidos em vida. E também não vai dar nenhum sinal secreto. No Apocalipse de Paulo, Paulo tem uma experiência de elevação espiritual que ele sobe alguns desses céus. E cada vez que ele passa por um dos céus, ele tem que dar uma palavra de poder e um sinal secreto, para ele ter o direito de entrar. Mas essa alma que recebeu o mistério do inefável, ela se torna uma com o inefável, ela se torna como um Cristo. E aí ela se torna regente sobre todos os arcontes. É muito poderoso isso. E eu acho que o que esse texto traz para a gente é que isso é possível para nós. No sentido que não é só seguir Jesus, acreditar que Jesus é Deus, que ele ressurgiu de entre os mortos e está tudo perdoado, morreu por nós. Não, ele está ensinando a gente a fazer como ele fez. Ele está descrevendo o processo de iniciação. Achei que isso tinha a ver com o estudo de hoje. Não sei se pareceu meio deslocado, mas essa passagem dos arautos, dos anjos, que dão o que é deles, nós devolvemos, né? E a questão do interior ser como o exterior, e de como esses poderes dos arcontes subjugam a nossa alma e tornam o Adão morto, mas é possível que o Adão se torne vivo novamente, como diz o Paulo lá. Todos morrem em Adão, mas serão vivificados em Cristo. Então, essa descrição aqui em Pirce Sophia é de uma alma que se tornou vivificada, que ela passou por tudo isso. E aí atravessou as águas e não é mais subjugada por esses poderes. Essa é a história de Pirce Sophia. E é uma história possível para a gente. Isso, pessoal, que temos para hoje. Vou parar de compartilhar. Obrigada novamente. Continuamos a partir do 90, na terça que vem.